ladrão e traidor e que ele precisa ser destruído. O senhor tem a falar sobre essa polêmica, se assim, se é esse o discurso que você pretende implantar na campanha, né? Falar que precisa ser destruído. O que quis dizer com isso? Ué, eu quero te perguntar de volta. O que você consegue inferir de alguém que num discurso político disse que outro político precisa ser destruído? Você quer, acho que eu ia desmembrar o corpo dele em pedaços? Não é isso, né? Destruído é o projeto político dele, que é um projeto ruim, dado que ele é ladrão e traidor, e ele é. Esse projeto não pode dar certo, porque não é bom pro Brasil. Tem algo específico dele ser chamado de ladrão e traidor, assim? Você possa... Poxa, posso. Ladrão. E fica muito vago falar que o cara é ladrão, não, né? Não é. Você tá fazendo uma acusação assim, grave. Eu posso entrar no detalhe. Eu posso entrar no detalhe. O Flávio Bolsonaro cometia crime de peculato no mandato dele, como deputado estadual. Era o crime da rachadinha. Um crime confesso pelos seus próprios assessores. Não é que eles negam, não era um crime controverso, é incontroverso. Houve movimentações, o Queiroz pagava as contas pessoais do Flávio Bolsonaro utilizando o dinheiro que era extraído dos salários dos funcionários que fingiam que trabalhavam para ele. E o negócio só parou, esse processo só deixou de andar por conta de duas decisões, uma do Toffoli e depois uma do Gilmar Mendes, que trancaram. Porque na letra da lei aquilo é crime, é peculato, e aquilo poderia levar à ruína da carreira do Flávio Bolsonaro. Traidor por diversos motivos, o pai dele foi eleito com uma agenda anticorrupção em 2018. As pessoas foram tocar, por exemplo, a CPI da Lava Toga, que era um problema que interfere diretamente no que a gente está vivendo hoje. E o Flávio Bolsonaro trabalhou para desarticular isso. Então, traidor porque o discurso era um, e num tema que era muito central para as pessoas, poxa, eles colocaram o ministro Sérgio Moro como ministro da Justiça no governo deles. O Bolsonaro, e isso após ganhar a eleição, tá? A gente falar, o Bolsonaro surfou no Moro. O Bolsonaro não surfou no Moro, ele ganhou e depois chamou o Moro. Então ele trouxe para si esse compromisso, uma agenda que levou milhões às ruas. E o Flávio fez outra coisa. Portanto, é um projeto que não apenas não é confiável, é um projeto que em si é corrupto. E por ser corrupto e por não ser confiável, não pode ser o projeto que vai representar o Brasil que trabalha e produz. Porque quando a gente chama de antipetismo no Brasil, a gente está falando em grande medida dos brasileiros que mais trabalham e mais produzem. As pessoas que estão nos ouvindo aqui em Maringá, elas vão entender isso. Aqui é um povo trabalhador. Só que vocês estão devotando a energia de vocês a um projeto que não apenas não deu certo, mas que é formado por pessoas que são ruins. O caso do Flávio Bolsonaro é isso. Eu vou mais ou menos nessa toada. O Ângelo aqui, o Ângelo Rigon, ele costuma dizer a seguinte frase, que Maringá é a terra dos locks, que as pessoas gostam de ser enganadas por aqui. E aí eu vendo o teu discurso de ontem em Londrina, você usa a expressão que o sulista é otário, né? E vocês estão, na verdade, assim, a tua fala de ontem em Londrina é muito próxima do que o Rigon usa como discurso aqui com relação às mesmas coisas. Eu queria que você desenvolvesse pra gente por que essa percepção de que as pessoas gostam de ser enganadas. E você estava falando ontem sobre os políticos que a gente elege. Sim. Poxa, muito obrigado pela oportunidade de falar disso, porque quando eu estive no Ceará, quando eu estive no Rio Grande do Norte, eu fiz essa mesma provocação pro eleitor local lá. Olha, vocês aqui ficam ouvindo que o Nordeste é uma maravilha. E eles ouvem. Radialistas que eu estive lá falavam, não, mas aqui tá maravilhoso. Eu falei, não, tá maravilhoso. Só pra complementar. Há uma frase recorrente em Maringá de que a cidade é uma ilha e é a melhor do sul do mundo. E aí, por isso, o Ângelo usa essa expressão. Assim, e de maneira bem clara, as pessoas, elas padecem dos mesmos problemas e das mesmas torcidas e não enxergam o quão melhor poderia ser a vida pra elas. As pessoas sequer conseguem imaginar uma vida melhor e uma vida diferente. No Nordeste isso acontecia, só que as pessoas votavam no Lula e no Centrão. Aqui também acontece isso, mas as pessoas votam no Bolsonaro e no Centrão. Um exemplo que eu dei lá é o seguinte: cadê os deputados ou senadores aqui do Paraná cuidando da questão do Pacto Federativo, que é urgente pro Paraná? O Paraná não tem dinheiro para fazer investimento em infraestrutura. Os recursos do governo federal que são extraídos aqui do Paraná, o quarto PIB do Brasil, vão para a União e sustentam, sei lá, a classe política do Maranhão, para dar um exemplo, que acho que talvez a pior classe política do Brasil. E não tá resolvendo nem pra turma do Maranhão. O Maranhão continua uma porcaria. A infraestrutura, por exemplo, do Rio Grande do Norte continua uma porcaria. E não resolve pra vocês. A diferença aqui é que quando eu tava numa estrada, cruzando uma cidade pequena do Ceará pra outra, às vezes 1 hora de estrada, você não via caminhão passando. Porque a atividade econômica é quase nula lá. Aqui tem caminhão a dar com pau. Tem uma alta produção, rodando numa estrada esburacada, com uma infraestrutura patética. E os parlamentares daqui, a política daqui, essa é a minha crítica. Não, eu só tô aqui, lutando contra o comunismo. Não, calma aí, que tal você lutar assim? Recursos federais para o Paraná, alteração do Pacto Federativo. Ninguém fala disso, porque não dá voto.
Porque se defender e cuidar de problemas que resolvem a tua própria vida não dá voto. O que dá voto é falar que tá enfrentando aí. Tô enfrentando a esquerda aqui. Que todo mundo tá sempre enfrentando uma esquerda. É sempre esse discurso de enfrentamento da esquerda, mas não tem um discurso de enfrentamento concreto. E aqui no Sul isso é especialmente grave. No Sul de São Paulo. Isso existe em São Paulo? Óbvio. Mas no Sul esse assunto é especialmente grave, porque parece que no Sul o Brasil já deu certo, as coisas se resolveram, e agora vocês querem salvar o Brasil do comunismo. Cara, primeiro, o catarinense, resolva primeiro aí seu saneamento básico que não existe e a ausência de estradas. E vai cobrar o governo federal disso antes de só ficar achando que vai salvar a Santa Catarina do comunismo. Mesma coisa o Paraná. O Paraná é um colosso de produção agrícola. O Paraná tem uma economia complexa. O Paraná precisa de infraestrutura desesperadamente. Então, o eleitor do Sul tem que meio que, assim, despertar e falar: deixa eu parar de ser trouxa um pouco, deixa eu cobrar um pouco desses parlamentares que eu elejo. Estão todos lá, vamos repetir, lutando contra o comunismo, mas ninguém resolveu a estrada esburacada aqui do Paraná. Ninguém nem olha pra esse assunto, porque é um assunto que não dá voto, não dá like. Você não vai conseguir crescer em rede social falando desses assuntos. E é o bode na sala, porque enquanto isso vai ter um parlamentar lá do Maranhão, que não tá ligando pra esses discursos nenhums, e ele vai estar levando dinheiro aqui do Paraná lá pro Maranhão pra ele roubar. E essa é a real, essa é a triste realidade do jogo. Como eu te citei, eu vou te dar a palavra. Não sobre isso, mas eu queria... Fica à vontade. Ele citou uma cidade do Ceará, onde o prefeito foi preso e caçado, né? No entanto, a gente tem lá, como presidindo para a União Brasil, alguém que foi citado como suspeito no empréstimo de avião para o PCC, né? E mais recentemente no caso do Banco Master. No partido dele está o senador Sérgio Moro, o rei da moralidade. Então, assim, são situações diferentes? Não acho que são tão diferentes assim. Gostou do vídeo? Fortalece no like, se inscreve e compartilha. Ative o sino para acompanhar nossa jornada. O futuro é glorioso.